As fundações classificam-se em fundações diretas e fundações indiretas. As fundações diretas transmitem a carga diretamente pela base por compressão e as indiretas transmitem a carga por atrito lateral e pela base por compressão. De fundações diretas rasas, temos aí os blocos de alicerces, as sapatas do tipo corrida, isolada, associada à alavancada, temos radiês e também nas fundações diretas profundas, dentro dos tubulões, tubulão a céu aberto e ar comprimido. Fundações indiretas, nós temos as estacas brocas de madeira, de aço, concreto pré-moldadas, as moldadas em loco. Destacamos aí a estaca Strauss, Frank, Raiz, hélice contínua, ômega. Para o aluno que se inicia os estudos em fundações, é importantíssimo, né, estar atento aí às características das fundações, quanto à situação de uso, características executivas, muita atenção à questão de vibração, ruídos, né, a vizinhança. Maiores transtornos podem ser evitados aí com já uma pré-escolha do tipo de elemento a ser utilizado. Questão também do patrimônio histórico hoje, né, ambientes tombados, então todo critério aí é imprescindível que o aluno esteja pensando, esteja atento a esse tipo de situação. E também, não por menor, né, principalmente tem as características geotécnicas, isso na parte de investigação, mas é um assunto que a gente vai tratar em outro momento oportuno. Um ponto importante de se destacar é nós, para fins de projeto, verificarmos, né, as empresas disponíveis no mercado, né, a questão dos equipamentos que estão disponibilizando, a capacidade de carga, né, o tipo de fundação, a situação que o nosso projeto, né, vai exigir. Então, é muito importante alinharmos nosso projeto a essa questão aí da questão da operacionalidade, ou seja, da questão de execução mesmo. Outro ponto importante é que o aluno precisa ter uma vivência na área de fundações, então é importante começar a estagiar na área, né, trabalhar com as pessoas mais experientes para a gente estar aí aprendendo aí todo o processo. Então isso é uma recomendação que praticamente todos os professores na cadeira de fundações passam aos alunos, né? Então comigo foi assim e também não vai ser diferente com vocês. Porque normalmente a gente começa aos poucos, né? Trabalhando em conjunto com alguém que já conhece um pouco mais e aí a gente vai aprendendo e daqui a pouco estamos trilhando o próprio caminho. Então, alguns exemplos aí de fundação direta rasa, os blocos alicerces, estão utilizados em situações aí de carga baixa, pavimento térreo, né, principalmente. Sapata isolada, vários formatos, destacando que a circular tem uma taxa de consumo de aço superior um pouco aí a quadrada e a retangular, né, para a mesma carga de aplicação. Outra situação também a gente tem verificado aí um crescente uso dos sistemas pré-moldados, então isso é uma crescente aí que a gente vem percebendo que tem aumentado muito aí nos últimos anos. Uma outra consideração também é a sapata corrida, no caso quando a gente vai distribuir cargas linearmente, como em muros, paredes, então temos aí essa solução através das sapatas corridas. Uma outra situação também muito interessante é a sapata associada. Então quando a gente calcula ali, tem dois pilares próximos e verifica que há sobreposição das sapatas, então a gente trabalha com a sapata associada, com a viga de rigidez ali, interligando aí esses esforços ali. É uma situação bastante corriqueira, geralmente em divisas, né? Então o centro de carga do pilar não coincide com o centro de carga da sapata, então gera-se excentricidade, então a gente tem que transferir esse momento através de uma viga de alavanca, né? Outra situação também, o radier, então a gente tem percebido aí uma laje, né? E na verdade a gente verificou aí uma aplicação muito usual nos programas de casas populares, né? Obviamente situações aí que o terreno venha permitir, né? Então uma solução muito interessante também em algumas situações. Outra situação, tubulão a céu aberto, né? Então já fundações diretas profundas. Então lembrando que o tubulão, a transferência de carga se dá pela base por compressão, embora seja uma fundação direta, mas ela é dita profunda. Então, a céu aberto se utiliza muito quando não temos o lençol freático, né, aflorante, geralmente aí situações aí que o lençol vai estar 20, vai dar até 30 metros de profundidade. Outra situação é quando o lençol freático já é próximo, né, então não tem o local com água, né, geralmente em rios, fontes aí. Então a vantagem do tubulão é a questão da transferência de altas cargas,
né, capacidade. Foi utilizado muito pontes, viadutos, né? E outro detalhe é a questão do ar comprimido, a questão das normas do Ministério do Trabalho. Então, a questão da descompressão, então, é um cuidado aí a ser utilizado e, obviamente, tem se perdido também essa questão. Nas fundações indiretas, né, então, lembrando o conceito, a transição de cargas se dá pelo atrito lateral e pela pressão de ponta. Então, temos as estacas brocas, podem ser manual, né, algumas perfuratrizes a gente já consegue ver mecanizadas. Tá? Outra coisa importante, pessoal confunde muito ali aquele reforço, né, o bloco de fundação, na verdade, como sapata, né? Não, é um bloquinho ali, né, interligação ali, interligando as vigas baldrame, né, e ali a própria broca em si. O pessoal às vezes consegue chamar isso de sapata, então tomar um cuidado referente a esse assunto aí. Temos as estacas de madeira, então, detalhe, utilizada para pequenas cargas, né, então, geralmente são toras de eucalipto, estaca de eucalipto, né, que são muito utilizadas. Temos as estacas de aço, então, porém muito mais resistente, bem interessante aí, né, suporta aí a altas cargas, alcança profundidades bem elevadas, né, então detalhes de sua trepidação, né, cuido com vizinhança, as pré-moldadas, um uso bastante significativo, também às vezes observações, a questão da cravação aí, elevada. E outro cuidado é no transporte, né? Então essa estaca tem que ser dimensionada para resistir ao transporte. A estaca Strauss também, então bastante utilizada no meio, né? Então a estaca molada em loco, executada através de cravação, tem uma piqueira, então geralmente é rosqueado, então é uma situação bem interessante também aí, diversas aplicações. E outra coisa bem bacana, né? A questão do ruído, né? A vibração. Então a gente pode estar executando próximo a obras existentes. Outro tipo de estaca Frank, né? Então, uma estaca cravada, moldada no próprio local de execução. E aí a gente destaca aí a bucha seca que se forma aí embaixo. Então, é um tipo de fundação que pode suportar aí a grandes tensões, a grandes cargas, né? Apresenta uma boa resistência lateral de ponta, dissipando essas cargas no solo, atinge camadas profundas de solo e também pode ser executada abaixo do nível de água. Então, é uma situação bem interessante. A estaca raiz, ela é executada através de uma perfuração rotativa, né, ou roto-percussiva, utilizada muito para estar reforçando aí obras, né, fundações, questão de ter uma vizinhança sensível, locais aí tombados, né, pelo patrimônio histórico, então onde precisa perfurar rocha, matacão, né, ou até mesmo concreto, então é bastante interessante também aí essa solução através da estaca raiz. Temos também a hélice contínua, né, principalmente executada mediante a introdução no terreno por uma rotação intável literal contínuo. A injeção do concreto é feita através de uma haste central, simultaneamente a sua retirada, né, é feita a concretagem, logo em sequência a armadura ela é colocada. Então, bastantes diferentes campos de aplicação aí da estaca hélice contínua, utilizada até mesmo para reforço aí de sistema de contenção, muro de contenção, para funcionar similarmente de uma parede de diafragma. Então a gente percebe aí vários usos também da estaca hélice contínua. A estaca ômega também muito similar, parecida à hélice contínua, mas ela se comporta como estaca de deslocamento e executada mediante a introdução no terreno por rotação de entrada de perfuração, cujos diâmetros, né, e espaço da hélice espiral são aumentados progressivamente. Temos aí estacão, né, ou estacas de grande diâmetro, né, então aí chegando até 250 centímetros os diâmetros. Então para grandes obras e que necessitam aí também utilizado como reforço também, a gente percebeu um grande uso aí, principalmente na construção civil pesada. A gente tem elevadas cargas e justamente precisamos de diâmetros bem maiores aí para estar dissipando aí o estacão. Geralmente feito também em obra submersa, então bastante interessante. Também parede de diafragma, né? Temos aí também os barretes, usado também em cortinas de contenção. A gente percebe um uso bem significativo para escavar subsolo, casa de bombas, reatores, contenções de barragem, obras portuárias. Um uso bem interessante aí da parede de diafragma, né? Também e o barrete também é um tipo de solução bastante utilizado. Destacamos também a questão da transmissão de cargas bem profundas, então
geralmente também é utilizado com a lama, né? Lama bentonite. Hoje tem a lama ecológica, né? Essa questão do meio ambiente, a gente está cuidado aí no descarte desse material aí, um pH extremamente alcalino, então às vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Depois as moladas em loco injetada, então utilizada muito para fazendo reforço solo, então é bem interessante a questão da inclinação, né, que ela pode, os ângulos, né, e ela pode estar fazendo aí a perfuração e fazendo aí o reforço necessário através. Temos os tirantes também, que são muito utilizados em sistemas de contenções, tá? E vale destacar que temos situações que há um conjunto de soluções de fundações, né, então a gente pode estar com situações associadas, então não é só um tipo de fundação, um tipo de reforço, tá? Jet grout aí justamente para estar melhorando características geotécnicas do terreno, então a gente já percebe alguns tipos de uso nesse sentido. Então, como eu estava falando para vocês aí, né, então há também uma combinação aí de vários elementos, de vários tipos, né, de fundações aí indiretas, profundas aí, nos projetos aí cotidianos. Então, é apenas uma introdução ao conteúdo, né, não tem o objetivo nosso aqui extrapolar, mas justamente dar essa noção aí para vocês. Então, curso introdutório, realmente só para a gente poder, nossos alunos aí estar cientes aí, tendo um panorama, né, uma visão assim mais geral aí dos tipos de fundações diretas e fundações diretas. Então, um grande abraço e até o próximo encontro.